Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse podcast que é um podcast de conversas muito profundas, um ambiente de profundidades. Para você que está cansado de rolar o feed ali e só ver aquele monte de vídeo curto que não te traz nada de produtivo, que você faz jus ao seu tempo e usa ele com sabedoria para consumir conteúdo que realmente eleve a qualidade dos seus pensamentos, que melhore a sua vida. Esse é o ambiente para a gente dividir aqui esses momentos de conversa profunda. Coisa tão rara hoje em dia, mas tão importante. E, como sempre, a gente traz aqui assuntos e pessoas que topam esse desafio comigo, que é de ir aí, camada por camada, conversando cada vez mais, aprofundando temas. E hoje meu convidado não é a primeira vez ele aqui, muito pelo contrário, ele começou esse podcast aqui comigo, mas agora a gente está no outro estúdio, né, para conversar sobre saberes, inteligências e o nosso momento de vida hoje, o como a gente está, às vezes, se perdendo na informação. Ele que tem uma memória incrível e muitos saberes diferentes. Para essa conversa não seria menos importante a presença dele. Seja bem-vindo, Gilson Brito Júnior, mais uma vez. É muito bom tê-lo aqui comigo. Olá, Gi. Sempre bom estar por aqui. Amém. Bom estar contigo, compartilhando, ainda mais esses temas tão relevantes que você traz, essas boas provocações que nós temos aí para compartilhar, né, um pouco das nossas visões, um pouco das nossas percepções, um pouco dos nossos medos. E das nossas conversas, né? Porque a gente tem muita conversa de bastidor aqui que a gente fala assim, nossa, eu tinha que estar gravando isso aqui. Isso é verdade, isso é verdade. Vamos lá, vamos a mais uma rodada de boa prosa. Muito bem, muito bem. Vamos. Essa semana eu estava vendo umas notícias, Gilson, que apontando o Brasil como um dos países com maior índices de ansiedade, mas uma das coisas também que impactou foi a de solidão. E aí alguns países da Europa e tal já apontam que 25%, um quarto da população se diz solitário. E no Brasil, como a gente aqui é sempre, a gente tem sempre números alarmantes, já se fala em 50% da população se sente solitário. E principalmente a solidão ela chega para os jovens e para os idosos, que são duas faixas que, né, estão aí em momentos muito distintos da vida, e isso eu fiquei pensativa sobre. Eu consigo entender por que os idosos estão se sentindo solitários, afinal de contas, o envelhecer muitas vezes não é apesar de ser maravilhoso envelhecer, junto vem também com perda de amigos, de entes queridos, né? O distanciamento às vezes de familiares, se afastar de uma carreira, enfim, pode acarretar a sensação de solidão. Mas os jovens, geração mais conectada do que nunca, está se sentindo solitário mais do que nunca também. Nenhuma geração foi tão solitária e tão ansiosa como as novas gerações de hoje. E aí isso me trouxe para eu preciso tratar disso nessa conversa do Profundidades com o Gilson, que a gente fala muito sobre como essas novas tecnologias, como esse novo jeito de aprendizado e de vida tem impactado na gente. A gente começou falando sobre famílias lá atrás, mas esse é mais um assunto que permeia a nossa vida e às vezes a gente não está prestando atenção, né? Você se sente solitário hoje? Em algum momento você fleta com a solidão? Vamos começar do começo. Não, eu até falo, toda vez que você comenta alguma coisa, toda vez que me trazem um tema, eu fico pensando na etimologia, né? No significado da palavra e fiquei o tempo todo aqui pensando o que seria a solidão, né? Considerando que tudo na nossa vida passa por relacionamento, por se relacionar, talvez a solidão seja uma sensação de não estar se relacionando. E essa semana eu ainda conversava com isso, na semana passada só com alguns amigos, que tudo na vida passa por relacionamento. A começar do nosso relacionamento conosco, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com as coisas. E talvez o fato de eu não estar, por consequência, tudo passa por um processo de comunicação. Ou seja, minha comunicação
comigo mesmo, minha comunicação com Deus, minha comunicação com os outros. E talvez uma má comunicação, um mau relacionamento entre esses entes aí, esses pares, possa gerar essa sensação de solidão. E uma outra coisa que me vem muito é nós, seres humanos, temos a necessidade do relacionamento no DNA, no nosso código genético, diferente dos demais animais, né? E eu acredito que a gente esteja comprometendo consideravelmente a qualidade desses relacionamentos, talvez pelo mau uso da tecnologia, talvez pelo mau uso da principal tecnologia embarcada na gente, né, que é essa capacidade cognitiva, utilizada por um ser que tem um sistema nervoso central, e que na realidade hoje a gente para muito pouco para pensar nessa utilização desses dons que nós temos aí, a começar desse dom de se relacionar. Então eu acredito que quando a gente fala da ansiedade, que é aquela preocupação excessiva com o futuro, a depressão, que é uma preocupação, um apego muito grande com o passado, e agora você trazendo essa questão da solidão, é necessário a gente rever alguns conceitos, né, dos quais, dentre os quais eu colocaria aqui o seguinte: não sei se vocês viram, mas essa semana saiu um post com um vídeo, aqueles vídeos que aparece o gráfico com os anos, e mostrando como começam os relacionamentos. Você chegou a ver esse material? Eu já vi. E aí aparece aqui família, amigos, igreja, trabalho. Então a cada década o percentual, né? Por onde as pessoas vão, por onde vêm os relacionamentos, né? Por onde... Quanto tempo de vida a gente para cada coisa. E aí ele né? sai de, sei lá, não me lembro a década lá, mas chega agora no ano 2024, onde 60% é apontado pelo online. E tudo bem, não tem problema nenhum. Que agora a gente vai na igreja online, a gente vai no médico online. Eu só fico imaginando o seguinte, na sexta-feira, eu até gosto muito do online, da tecnologia, né, para facilitar os meus encontros. Mas na última sexta eu fui até minha cidade natal, e aí a minha esposa sempre fala, olha, quando você for, você tem que ligar para alguns amigos que cobram de você. E eu falei, pô, como eu estaria só, eu falei, vou ligar para alguns amigos. Eu liguei para um amigo bem antigo meu, e eu tinha me esquecido como é bom, sabe? Uma rodada de boteco com amigos antigos. Aí eu fui num lugar que é muito, na esquina da rua, onde eu morei muitos anos. Então encontrei com muitos amigos e tinha me esquecido quão bom é aquilo. Porque eu gosto da farra, você sabe que eu gosto da mas reunir pessoas, estava parecendo um monte de menino, sabe? Solto ali, conversando, relembrando. E uma coisa que foi muito boa, eles me fizeram recordar de duas versões minhas que eu sempre gostei muito, mas que eu tinha me esquecido delas. Então tá vendo que eu estou falando aqui do relacionamento com os outros, estou falando do relacionamento comigo, que estou vendo que eu visitei algumas versões minhas, e estou falando do oposto de solidão. Onde nós utilizamos o meio digital, o online, para marcar, para dizer, olha que horas que está, tal. E só. Depois nós viramos isso aqui de lado e fomos aproveitar. Então acho que a gente tem que rever coisas básicas que poderiam parecer óbvias, mas a gente sempre fala que o óbvio é mais perigoso, né? Então, será que o excesso de horas na tela, o excesso de tempo no feed, o excesso de tempo no videogame, o excesso de tempo, sei lá no quê, não virou um grande distrator e que acabou desequilibrando essas relações, esse relacionamento, e aí vem a sensação da solidão, que inevitavelmente vai estar ligada depois a um processo depressivo, porque você vai ter saudade de alguma coisa. Nossa, era bom quando eu estava assim, com a família, com os amigos, ou tal época. Ou vem um processo de ansiedade, tipo, e aí, será que eu vou acabar minha vida só? E aí eu vou fechar dizendo, tem algo que cresça no mundo natural sem cultivo? São nada, né? Não, hoje de manhã eu postei algo falando nos meus stories, falando que
Você tem que tomar cuidado com aquilo que você rega, porque é onde vai crescer. E você veio falando agora de cultivo. Não tem. Então, realmente, a gente tem que cultivar, né? E ir regando diariamente aquilo que a gente quer que cresça. E por que eu comecei falando de solidão? Porque se nós estamos tendo uma epidemia de solidão no momento onde nós estamos mais conectados do que nunca, tem realmente, esse é só o sintoma, né? A causa está mais profunda. A gente precisa ir mais profundamente. E se nós temos jovens que estão no seu ápice de estudo, de capacidade, de energia vital para aprender, para consumir conteúdo, para desenvolver seu cérebro, sua mente e seus corpos, solitários e presos a um celular, né, um tablet, ou um computador em casa, um videogame, que seja, e cada vez mais solitários, esse ciclo vai ser muito problemático daqui a alguns anos. Então, a gente já fala, inclusive tem estudos falando que essa geração é a primeira, depois de muitas, desde que se começou a medir, que o QI desses jovens, né, regrediu. Que geração a geração a gente vinha ficando mais inteligentes que os nossos pais. E pela primeira vez, isso agora estacionou ou até regrediu em muitos países. Então, tudo isso é um grande problema e eu trago assim para essa conversa porque tem muita coisa, tem muitos fatores complicando a vida dessas futuras gerações. E se complica a vida das futuras gerações, também complica a nossa, que está aqui convivendo com eles, tendo que liderar, construir essas famílias, construir esses negócios. Essa semana teve um dado que eu até li aqui para os meus meninos, que falava que 1 em cada 7 empresas já fala que não pretende mais contratar essa geração Z para trabalhar. E que das empresas ouvidas, em média, 6 de cada 10 empresas também falaram que tiveram problemas com estagiários, com novos funcionários da geração Z, que eles não atendiam às necessidades básicas de comportamento, vestimenta, não sabem se comportar no mercado de trabalho. E isso também é uma inteligência. Porque aí a gente vai falar de inteligência emocional, né? Também, inclusive, de não conseguir conviver com pessoas, porque também estão vindo dessa fase da solidão, chegando no mercado de trabalho sem saber se comportar. Não sabem responder um e-mail, isso foi um apontamento. Eles não sabem responder um e-mail corretamente. Não sabem. Então, tem algumas coisas assim, e aí a gente como líderes, e líderes em diversos setores, líderes de equipes, líderes das nossas famílias, né? E até mesmo no nosso processo de autoliderança, talvez a gente tenha que se atentar que tem mais coisas para a gente aprender. Aprender, inclusive, como conduzir essa nova geração para um outro caminho, sabe? Trazer, de repente, a chamar para a gente a responsabilidade de como que nós vamos liderá-los, como que nós vamos conduzi-los, como que nós vamos encorajá-los a fazer parte dessa comunidade. Você tocou algumas coisas interessantes aí, Gi. Dentre elas, só para a gente relembrar, a geração Z é de 2000 para cá, tá, né? Então tá, início do século XXI, certo? Uhum. Eu estou lendo um livro agora que eu tinha comentado contigo, que chama Fábrica de Cretinos Digitais. Eu quero muito ler. Michel Desmouguet, não sei como é que pronuncia aqui. Mas a Fábrica de Cretinos Digitais. O livro, o tema, o título é leve, né? Fábrica de Cretinos Digitais. E ele menciona, por isso que eu lembrei, que tem um bullet na capa, que eu ia falar na tela, hein? Na capa, que fala, por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? Ele fala sobre isso nesse livro. E uma das coisas que ele faz de maneira muito adequada é posicionar o seguinte, olha, as coisas são vendidas como se fossem, exemplo, não, os nativos digitais, tá, já nasceram com algumas capacidades adicionais que as gerações anteriores. E ele fala assim, escuta, os estudos não mostram que esses nativos digitais
que sim sabem usar um smartphone com mais habilidade do que uma pessoa de mais idade, mas não significa dizer que ele saiba utilizar esse smartphone com alguma finalidade útil. Ok. E aí Tem ele mostra diferença? muitos estudos que mostram quanto tempo você usa para lazer, por exemplo, para diversão, e quanto tempo você usa para estudo. E aí ele mostrou algumas coisas muito interessantes lá. E isso, aí quando você fala essa questão agora das empresas não contratarem, aí eu quero considerar uma outra coisa que eu ouvi o material do Pondé, Uhum. onde ele falou assim, olha, nós cometemos um erro muito perigoso com essa questão das classificações das gerações. Aí ele ainda fala assim, olha, parte dessas classificações vem da indústria de marketing americana, Uhum. né, porque a turma da comunicação usa muito isso. Mas ele fala assim, que a gente tem mania de falar de uma geração como se todo mundo daquela geração fosse desse jeito. Um único bloco, né? E não não é é. assim. Não é, sim, E fato. não é. O que a gente tem que enxergar agora é o seguinte, e aí você ainda mencionou assim, olha, tem um tipo de inteligência aí que talvez não esteja sendo utilizada. Então, por exemplo, meu filho do meio é a geração Z, Ok. certo? Porque ele é 2002, Uhum. o Matheus. O Matheus ele é formado em administração de empresas e agora está fazendo um MBA em inteligência de mercado, alguma coisa desse tipo. E ontem, ele chegou, teve aula esse final de semana, e ontem chega, ele gosta de conversar com ele sobre isso e tal. E ontem ele me falou de um professor, se não me engano ele é croata, uma coisa desse tipo, e o tema do final de semana era inteligência, não sei o que, de Harvard, alguma coisa desse tipo. Negociação, modelo Harvard, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas em determinado momento, ele relatando isso para mim, ele mencionou, pai, parece que esse negócio de aparência é muito importante, né? E o Matheus, ele é muito largado nesse sentido, né? E ele fala, não, mas é uma geração que é assim. Não, o Gabriel é um pouco mais novo, 4 anos mais novo, e E já já tem tem uma outro outra comportamento. estrutura de se apresentar. Mas ontem o Matheus ficou prestando atenção no professor, e aí me disse, pai, é importante esse negócio de aparência, né? Eu falei, filho, se eu pudesse, eu trabalharia de camiseta, tênis e calça jeans. Por quê? Porque é muito confortável, não dá trabalho para escolher. Eu, por mim, usava todos os dias, não vou falar mesmo, a camiseta aqui ia ficar meio anti-higiênico, mas se pudesse ser da mesma cor, para não precisar decidir se eu uso preto, ou azul ou amarelo. Tem alguns Então eu falo assim, cases eu vou desses, usar. assim. Então eu acho fácil. Uhum. Mas digamos, se eu começar a me vestir assim, talvez eu vou ouvir o que eu ouvi alguns anos atrás. Um dia eu cheguei num cliente em São Paulo, e cheguei no final de semana, e eu tava de camisa polo, de camiseta polo. E tênis e calça jeans. E aí a Amanda, que era a gerente lá do hotel onde eu me hospedava, virou para mim e falou assim, ué, o senhor está de férias? E aí eu falei, não, mas eu estou chegando para a semana de trabalho. E aí falou, não, porque eu estou tão acostumado a ver o senhor de blazer, como um vestimento social, aí você vê, realmente ela nunca tinha me encontrado no domingo, eu cheguei no domingo. Uhum. E ela, ao me ver, no conceito dela de Gilson Brito Júnior, eu estava fora do padrão. Uhum. Então, olha só. E eu estou comentando isso para ligar esse comentário do Matheus, geração Z, fazendo meu MBA. Então, quer dizer, será que está todo mundo desatento mesmo? Ou será que está faltando alguém ajudar essa turma a dar um start diferente, um insight diferente? Porque esse professor, de alguma forma, conseguiu impactar o Matheus. Sim. E eu tenho certeza que ele deve ter comentado, e ele ainda falou assim, não, esse professor se veste muito bem, e não sei o que, tal. E é por isso que eu ainda mencionei, falei, filho, se eu pudesse me vestir sempre de um jeito mais despojado, eu faria. Mas eu ocupo algumas posições e que eu não posso me vestir de qualquer jeito. Até porque as pessoas vão achar que eu estou ou bem, ou mal, ou depressivo, ou pela forma que eu estou vestindo. Até porque a gente tem um código de conduta para se vestir. Tem códigos de vestimenta para alguns locais, algumas situações. E aí o comentário final disso é quando você fala, a pesquisa solta que algumas empresas não vão mais contratar. E aí eu é que vou colocar agora em xeque estas empresas. Uhum. Porque eu quero perguntar assim, o quão adaptadas as nossas empresas como instituições estão para as novas necessidades de mercado e para as novas necessidades do primeiro cliente, que eu falo, o primeiro cliente nosso não é o mercado consumidor. O primeiro cliente nosso é o nosso público interno, são os nossos colaboradores, que são eles que fazem as coisas funcionarem. Uhum.
Então eu fico me perguntando, quando uma empresa chega a responder uma pesquisa dessa e fala, não, já estou pensando em não contratar mais, porque isso... Primeiro, hora extra. Gente, hora extra não era para existir. Não era por isso que ela chama extra, inclusive, né? E aí eu vou achar ruim. Extraordinária. Olha só, o que poderia ser um ponto forte da pessoa, que é, eu não gosto de fazer trabalho fora do horário. E aí eu vou perguntar, e você consegue fazer tudo dentro do horário? Perfeitamente, acaba até uma hora antes. Então eu vou colocar isso como um ponto negativo, ela não gostar de fazer hora extra. Tipo, ela não gostar de que essa hora extra atrapalhe ela ir para uma academia para cuidar da saúde, ou para encontrar a namorada dele, ou para encontrar a família, ou para ir fazer um lanche, ou para não fazer nada, para ficar coçando na esquina. Ocioso. E aí eu vou achar que o cara é um ponto fraco dele, quando isso é um ponto forte. E aí, de novo, eu venho de uma geração que a gente tinha, não, tem que acordar cedo, tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Tive amigos, empresários, que faziam reuniões na sexta até 11 da noite. E ele contratou um grande guru de gestão na época, e esse guru um dia chegou para ele e falou assim, fulano, você acha que é eficiente isso? Não, porque a agenda é muito intensa e a gente tem que fazer muita coisa. Ele falou, olha, eu vou te dizer o inverso. Se você está precisando fazer reunião numa sexta até às 11 da noite e parando outras pessoas, atrapalhando o final de semana delas, isso é sinal que você está o oposto, você está altamente ineficiente. Então, o que eu acho que a gente tem que começar a fazer aliás, uma boa sugestão aqui para o nosso público é, comece a se perguntar o que está por trás de cada pergunta, o que está por trás de cada frase, de cada manchete dessa, para a gente começar a entender o seguinte, beleza, a empresa não está disposta, aí com isso a gente tende a ir e crucificar uma geração, porque vai falar, pô, não estão com compromisso, não encara, não tem seriedade. Peraí, não tem seriedade ou não estão dispostos a fazer do jeito que a nossa estava disposta a fazer? E quem vai dizer, por exemplo, quem colocou essa jornada de X horas? Não fui eu. Talvez se eu fosse colocar, eu ia falar, olha, eu ia mudar essa quantidade aí. Sim. Então eu acho que a discussão ainda tem que ser mais ampliada, e eu sempre falo muito isso com os meus filhos. E dentro das empresas que eu lidero, você sabe disso porque convive comigo, eu estou muito mais preocupado. Eu olho os horários, óbvio. Eu vejo o horário que um está chegando, que está saindo, que não sei o quê. Por quê? Porque o horário existe para sincronizar agendas. Mas eu olho muito mais as entregas que estão sendo feitas. Porque não adianta a pessoa estar 100% do tempo dela aqui sem resolver nada. Sim. Talvez seja melhor ela estar 10% do tempo resolvendo tudo. Sendo mais produtivo, Porque ela vai usar menos recursos, ela vai gastar menos, ela vai sendo mais produtiva. Então, assim, esse ponto que você levantou é muito interessante. E eu acho que a gente tem que começar agora, talvez, a entender melhor, porque, assim, isso aqui é muito novo. Não dá para falar de uma tecnologia que escalou a partir de 2007, que é ontem, e falar assim, eu não fechei ainda uma geração completa que usou isso daqui. E vamos lembrar o seguinte, Gi, você tem celular, né? Esse celular seu tem DDD? Tem. Todos têm, né? Sim. Mas já parou para pensar por que surgiu o DDD? Nossa, era uma outra situação, né? Isso é só para mostrar o seguinte, o quão a gente utiliza as coisas e o quão... nem sabe mais. E a gente não sabe. Mas olha só, até muito pouco tempo atrás, não me engano, década de 70, vamos lembrar que as conexões, as décadas anteriores, por exemplo, década de 50, era uma telefonista falando com outra telefonista. Depois, quando nós lançamos o DDD, descagem direta à distância, significava dizer que a gente teve uma evolução tecnológica, que eu não estava mais falando uma pessoa com outra pessoa para fazer uma conexão. Já tinha um sistema fazendo isso. E eu precisava organizar regionalmente como é que isso começava. Então, por que São Paulo é 11? Porque começou por São Paulo. E eu precisava de 2 códigos para fazer a conjugação daquilo. Por que Rio é 21? Porque foi a segunda região que nós interligamos. Aí por que Minas Gerais é 30, 31, 34, 32? Porque foi a terceira região que foi sendo feita. Isso é só para mostrar o seguinte, há pouco tempo atrás não tinha uma tecnologia para fazer isso direto. Tá? Imagina agora, né? Olha quanto nós evoluímos, assim, agilizamos esses processos. Ontem eu estava na academia ouvindo um podcast de um empresário, pecuarista, e 86 anos de idade. Ele me falou que morou nos Estados Unidos na década de 50. E naquela época, a família dele era de Londrina. Ele morava na Califórnia, se não me engano. Então, os Estados Unidos já tinham uma telefonia desenvolvida.
E aí ele falava que quando ligava no Brasil não tinha jeito de falar no Paraná, porque não tinha a estrutura de telefonia lá. Então ele conseguia falar no Rio, e aí do Rio é que mandava uma coisa. Então assim, de novo, como é que nós vamos comparar as gerações? Porque essas gerações ainda estão convivendo. E nós vamos querer dizer que uma está melhor do que a outra. Olha, você colocou a primeira vez que tem um QI mais baixo. Tá bom. A metodologia do QI é melhor para avaliar? Será que a gente também não precisa rever, né, essa mesma tecnologia, né? Não sei. E a gente tem que pensar o seguinte: eu não fui criado para ser feliz. Eu fui criado para ser bem-sucedido. Por isso que o tempo todo eu estava sendo cobrado por algum desempenho em alguma ação que eu tinha que fazer. Mas eu não me lembro de discursos do meu pai ou da minha mãe comigo que falam assim, não, você tem que fazer isso para você ser feliz. E eu vi muito, e me lembro muitas vezes, você tem que fazer isso, que você precisa ser bem-sucedido, você precisa pontuar bem, você precisa ser... Então, de novo, eu acho que nós estamos colhendo agora maus frutos de um plantio que nós fizemos durante décadas, criando uma sociedade individualista, altamente competitiva, tá? Preconceituosa, né? Consumista, falsa meritocracia, uma meritocracia falsa. E como é que a gente quer que o resultado seja diferente de uma sociedade ansiosa, depressiva? Porque assim, eu agora vou começar a perguntar, Gi, é o seguinte, olha, não é mais o que faltou para acontecer isso. Nós temos que perguntar assim, o que precisaria ser feito para não estar acontecendo isso? Porque se o mundo não é como o de antes, não adianta eu perguntar o que faltou, porque aquele mundo não existe mais, velho. Não existe mais o mundo da telefonista. Só existe esse mundo aqui agora. Sim. Né? Eles não precisam nem... óbvio que o conhecimento, né, mas não vai mudar a vida deles saber que... Então o que nós vamos ter que fazer agora é o que precisa ser feito agora. Então o que nós vamos fazer para as nossas crianças entenderem que a leitura é absolutamente indispensável para desenvolver a capacidade cognitiva dele. E nós vamos ter que ser criativos para isso. Sim, exato. Tá? Porque só falar o seguinte, olha, se não lê, não sei o que, não. Nós vamos ter que mostrar na prática até uma geração que precisa receber a mensagem assim, por que eu preciso fazer isso? A nossa já recebeu o seguinte, ó, é fazer. Quantas vezes você foi perguntar por que eu vou fazer isso? Não. Primeiro você tinha que fazer. Depois talvez, quem sabe, você descobrir a importância E talvez daquilo. aí, eu acho que na junção dessas gerações, na junção dessas ideias aí, desses comportamentos, pode estar surgindo esse novo modelo de atuação que nós vamos precisar. Que não necessariamente vai ser todo mundo fazendo tudo igual, né? Não, pelo com contrário. certeza não. Nós estamos num mercado altamente personalizado hoje. Aliás, a tecnologia... Vamos dizer o seguinte, né, Gi? A digitalização, vamos só lembrar, Chris Anderson é que eu acho que escreve sobre a teoria da cauda longa, que só foi possível graças ao processo de digitalização. Então a gente não teria conseguido chegar num grau de personalização que nós temos hoje sem esse avanço intenso da tecnologia. Só que agora nós vamos ter que fazer, a gente já tinha vivido isso antes? Então significa dizer que nós vamos ter que aprender a viver com isso, para depois a gente descobrir o seguinte, nós vamos precisar disso tudo? Talvez eu acho que a gente esteja muito próximo de uma época onde nós vamos descobrir que parte do que nós desenvolvemos a gente não precisa. Nós vamos começar a descobrir que talvez o guarda-roupa não precise ter a quantidade de roupa que tem. Talvez a gente não precise da quantidade de carro que tem ou nem precise de carro. Talvez a gente não precise mudar o smartphone com a frequência que nós estamos mudando. Sim. Talvez a gente não precise mais ficar investindo tanto naquilo que não te faz feliz. E tempo, otimizando tempos e recursos realmente para aquilo que importa, né? E principalmente o tempo, que é o ativo mais escasso que nós temos hoje, o único e inegociável. E você sabe que eu me dei conta esses dias, fiz aula de inglês em vários momentos da minha vida, e o meu inglês, eu tenho um bom vocabulário, mas, nossa, vai rastejando, né?
já viajei, eu sei que eu sobrevivo, que eu consegui ir em lugares do mundo, assim, onde, né, inclusive na Grécia, que realmente todo mundo fala grego, né? O inglês é terrível deles lá também. Num outro alfabeto que você olha para as placas e você não faz ideia do que está escrito ali. E ainda assim, com o inglês sofrível, eu sobrevivi, comi, viajei, paguei passeio e fiz tudo. Então, assim, a gente vai desenvolvendo uma inteligência razoável que te leva. Mas eu sei que o meu inglês é muito sofrido mesmo. Então, poderia ser melhor. Eu poderia ter participado de reuniões de negócio e tal. E né, faz poucos dias eu me dei conta e tomei a decisão de que eu não vou mais investir em inglês. Porque evoluiu tanto a tecnologia e já temos aí devices sendo criados para que em questão de 3 anos a gente vai estar conversando em idiomas diferentes sem precisar de tradução, porque vai estar com tradução simultânea no fone de ouvido. Então, você vai estar falando em português, o outro em grego, o outro em 3 anos. E em 3 anos eu não vou ficar boa o suficiente do inglês que nem eu preciso, porque eu não consigo me dedicar para isso. Então, ter essa consciência das minhas limitações, de quem eu sou, tomar algumas decisões, talvez nesses 3 anos eu vou cambalear um pouco em uma situação ou outra, mas a gente vê para onde a tecnologia está indo, consegue saber o quão rápido está sendo essa evolução. Então, eu sei que, eu estou falando 3 anos, eu acho que em menos tempo, visto o quanto a gente já evoluiu, e que já tem, Samsung fez um lançamento recente disso. Então, em questão de meses, a gente vai estar todo mundo conseguindo conversar, como a gente já faz com imagens e foto e tradução no celular a todo momento, né? Que se aponta o celular, ele já traduz tudo para você aqui e tal. Isso vai estar acontecendo assim, sem eu nem perceber que eu estou falando em idiomas diferentes. Então, tem algumas coisas que essa revolução está acontecendo e que realmente é um grande facilitador. A gente tem que olhar para isso e desfazer as nossas muralhas também, para que a gente consiga perceber que tem um caminho que pode ser um baita facilitador e que pode ser um jeito de agilizar processos, de minimizar recursos mesmo, como você estava dizendo, e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um exercício de como eu consigo me manter saudável, como eu consigo manter a minha inteligência viva, como eu não vou definhar, porque eu estou aqui domesticando o meu cérebro a responder para impulsos dopaminérgicos o tempo todo numa rede social, e eu não consigo mais focar 20 minutos para fazer uma leitura de um conteúdo mais denso. E a gente está perdendo a capacidade de foco, a gente está perdendo a capacidade de inteligência profunda. E eu queria que eu te trouxe para esse papo, porque eu queria abordar isso contigo. Você é uma das pessoas que eu conheço, que eu convivo no meu dia a dia, que tem uma facilidade muito grande de realmente se aprofundar em conteúdos. Você pega um conteúdo e você consegue ficar 1h30 focado naquilo, esmiuçando dados. Você vai realmente para um nível de conhecimento muito profundo. E a gente precisa se atentar a isso, porque a gente está perdendo essa capacidade de acessar esse foco e esse conhecimento profundo. E é dessa forma que a revolução acontece. Porque só na superficialidade a gente vai acabar sendo arrastado, mas, sabe? Foi bom você ter abordado isso pelo seguinte, olha só, você, que é a mesma pessoa que tomou a decisão de não dedicar mais o seu ativo tempo para o desenvolvimento do inglês, que por mais seja importante, se colocar nos seus 365 dias por ano, em quantos deles você vai ser exigido pelo inglês, não vai ser muito. Até porque a opção sua é morar no Brasil. Sim. Né? Porque se fosse morar nos Estados Unidos, talvez na Inglaterra isso fosse você tivesse que... Isso. Mas não é o caso. Perfeito. Mas você é a mesma pessoa que está dedicando algumas horas por semana para estudar filosofia. Exato. E você não descobriu. Isso é sinal que você não descobriu nenhum aparelhinho Não aí, tem. nenhum aplicativo Não que vai tem. ler lá o mito da caverna de Platão E imputar essa informação. imputar e traduzir para você o que isso vai Não ser na tem. sua vida. Não tem. Tá. E aí, por que você foi estudar filosofia? Tem um motivo. Sim. Que talvez tenha a ver com os seus relacionamentos.
que eu falei no início lá, o seu relacionamento com você, o seu relacionamento com seu par, com seus pares, com... Com a forma... À toa você não foi. Não, tem a ver com a Você forma se como eu quero sentiu- passar por essa vida. Ah, então você tá. Você deve estar buscando sentido, você está tentando realinhar propósito. E olha, a tecnologia que precisa para isso já existe. E está embarcada em você. O ser humano é criado, todos os seres humanos são criados com essa tecnologia, a gente só precisa usar. Então, quando você fala assim, eu tenho uma capacidade de concentração muito grande. Em casa, até se brinca quando eu estou concentrado em alguma coisa, não adianta, passa, não vejo, entra, mexe. E realmente eu desenvolvi isso ao longo dos tempos e para tudo. A começar do boteco. Eu estou no boteco lá tomando cerveja. Não vai ter notificação não do tem, celular eu não vou que ter chama telefone, atenção. eu não vou... Eu estou absolutamente concentrado na entrega daquela hora ali, que é me divertir com os meus amigos. Então vamos trazer o nome. Você vive em presença, pelo menos a maior parte do Isso tempo. eu busco muito essa questão do aqui e agora, porque assim, eu tenho plena convicção de que é o único tempo que eu tenho, aqui e agora. Então eu realmente sei, assim, me desenvolvi essa... que isso é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Sim. E aí, como eu sempre achei que eu precisava de umas 3 vidas para viver o que eu tenho que viver, então eu tenho que focar muito naquilo que eu estou fazendo. Segundo, o meu modo de viver, eu preciso não só estar muito concentrado no que eu estou sentindo ali, como eu preciso entender o porquê porque eu estou sentindo daquele jeito, porquê que eu estou estudando aquilo. Por exemplo, por que eu leio muitos livros simultaneamente? Porque os livros eles se utilizam de muitas citações de outros livros. E determinada provocação que faz, eu paro aquele livro e vou lá no outro livro que ele citou. Na referência. E aí, de repente, eu descubro que eu preciso ler aquele livro antes de acabar de ler esse daqui. É por isso que eu tenho que ler alguns livros simultâneos. E os livros comunicam uns com os outros. É impressionante como é que tem uma energia por trás disso, onde eles vão falando com os outros. Mas aí, por que a gente... Vamos dizer, no meu caso, por que você falou, você gosta de estudar, de aprofundar? Cada um tem seus valores que te sustentam, né? E dentre os valores que eu falo, né, o primeiro deles é fé, o segundo é fortaleza e o terceiro é conhecimento. Mas não esse conhecimento aqui. Um conhecimento que eu chamo de conhecimento superior. Então esse daqui me ajuda, às vezes, a elevar e eu fazer algumas outras conexões com outras fontes de saberes. Mas por que também é importante para mim isso? Porque eu estou sempre tentando construir situações, pontes, que façam que aqueles relacionamentos que eu citei lá no início sejam melhores. E isso perpassa por conhecimento. E, por exemplo, eu sou muito ligado à tecnologia desde menino. Confesso que hoje eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar tudo. Até porque eu não quero acompanhar tudo. Hoje eu estou com preguiça, tem coisa que eu não quero aprender, não quero me meter com aquilo. Tem coisa que deixou de fazer sentido, né? Em compensação, tem outras, por exemplo, inteligência artificial é um negócio que eu estou gostando. E já está incorporado no meu dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu continuo eu tenho um período de meditação longo, tenho outro período de leitura, e hoje é muito normal eu, no meio do meu processo de leitura, usar a inteligência artificial para fazer alguma construção extra ali, para fazer alguma checagem, alguma coisa. Eu já tinha esse hábito com outras ferramentas. Então, por que eu estou fazendo isso? O tempo não é escasso. O entendimento para mim não é importante, a profundidade não é importante, eu não posso ficar raso na coisa. Eu sou o inverso. Você fala, a pessoa tem dificuldade de entrar num texto mais denso. Eu sou o inverso, eu tenho que entrar na densidade daquela leitura e tentar entender o seguinte, por que o Shakespeare estava escrevendo aquela peça e citando aquela cena naquela época. E aí você vai entender, quando você mergulha, que olha, nossa, tem todo um contexto que explicava por que ele estava escrevendo. E aí por que eu queria entender aquilo? Porque aquilo me fez me sentir de alguma maneira. E não é que eu falei que eu estou observando o meu sentido, por que eu estou me sentindo assim? E aí eu vou e descubro que, olha, acredita que em tal época eu vi uma coisa semelhante com isso, é por isso que aquela cena que eu estou lendo, olha a volta que eu dei só para dizer o seguinte, eu estou cuidando das relações, eu estou cuidando dessas relações comigo, eu estou cuidando dessas relações com o outro, né, com os meus mais próximos, e eu não consigo outra forma a não ser buscar alternativas. Olha, se isso aqui está funcionando bem, como é que eu faço para manter? Se não está funcionando bem, como é que eu faço para mudar? E aí, de novo, isso é bom demais, porque assim, eu gosto de aprender. E aí, como eu acho que eu sei muito pouco,
E aí eu tenho que ficar procurando. E o bom do aprender é isso, quanto mais você aprende, mais você vê que não sabe porra nenhuma. Tem hora que eu acabo uma leitura e falo, tá, mas como é que eu nunca vi esse negócio? E às vezes me deixa até com raiva de falar assim, mas é tão óbvio esse negócio, eu não tinha observado. Né? Ou às vezes eu leio o mesmo livro 5 vezes e eu falo, cara, eu não tinha visto isso. Aliás, um livro que eu leio com muita frequência, que esse senhor do podcast mencionava, ele teve uma hora que ele falou assim, não, eu leio o manual do fabricante desde pequeno. Aí eu fiquei atento, falei, o que será? E era a Bíblia, então o manual do fabricante que ele dizia era a Bíblia. E aí, por exemplo, eu medito muito em textos bíblicos, dentro de uma linha de meditação que eu faço. E é a hora que eu mais fico impressionado de já ter meditado o mesmo texto 500 vezes e ter uma experiência diferente, e ter um entendimento diferente. Então significa dizer o seguinte, nós somos seres em mutação constante, nós somos seres falíveis, nós somos seres frágeis, ao contrário do que a gente pensa. Por sermos frágeis, nós vamos ser volúveis. Então é óbvio que a gente vai estar se movimentando, né, nessas ondas de... Então, e uma coisa aqui, então, só para finalizar essa resposta é, gente, se eu sei que eu sou um cara imperfeito, em obras, volúvel, o que eu tenho que tomar cuidado? O que está me movimentando, como está me movimentando e por que está me movimentando? Aquela interferência é uma interferência positiva ou negativa? E aí eu ouvi não vou lembrar quem comentou isso, mas a pessoa alertava muito de como a gente está alimentando os pensamentos, não sei o quê, e ele até deu a tradução dele lá para CNN, eu não vou me lembrar aqui agora, mas é a central de notícia ruim, alguma coisa desse tipo, mas ele usou um termo. Mas só que ele explicou o porquê. Né? O porquê que a coisa ruim chama a nossa atenção, e por que a mídia usa muito isso, e por que a gente sabe disso e continua. Pois é. Por que a gente continua alimentando ali, ativando a amígdala e deixando a gente... Hoje eu ouvi a mesma notícia, que me chocou na primeira vez que eu ouvi, porque eu estava saindo para uma reunião muito cedo hoje, liguei numa rádio de notícias que eu gosto de ouvir, e aí falou de um acidente. Na hora que eu liguei, estava falando de um acidente. À medida que ia aprofundando, e eu não ouço isso, mas me chamou a atenção porque falou que tinham jovens, e falou cidade de Pelotas, eu tenho família em Pelotas. Gente, e aí eu vi que ao meio-dia e pouco eu estava saindo de outra reunião e me deslocando e liguei a mesma rádio, e estava a mesma notícia, mas já estava falando da prefeita decretando luto. Gente, eu já sei que faleceram X pessoas, já sei que são jovens, de uma equipe de remo. Já me choquei com isso, porque são filhos, tem jovens da idade do meu filho mais novo. Só que a tendência nossa é continuar ouvindo isso. E se duvidar, se deixar, eu vou chegar à noite em casa e vou ouvir de novo. Vai procurar mais informação. E aí eu vou entrar na internet e aí eu te pergunto, para quê? Por que eu estou fazendo isso? Existe um padrão que explica isso. Mas se eu não estudar isso, eu não vou saber que tem um padrão. Aí eu vou continuar sujeito, vou estar volúvel a esse padrão de novo, toda vez que ele responder. Aí a mídia vai passar a anunciar coisa boa para eu sair do padrão? Não vai, esquece. Então quem pode sair disso? Só você. Agora como é que eu saio? Exercitando, se auto-observando, se melhorando. E para isso você precisa conhecer alguma coisa. Sim. Então é assim que para cada coisa que eu vou fazer, eu tento falar assim, gente, como é que eu posso fazer? Exemplo, você me convidou aqui, aí eu sempre penso assim, como é que eu posso fazer para dar o meu melhor naquela hora? Então a primeira coisa, eu tenho que estar concentrado aqui. Não adianta eu estar aqui pensando, falar a próxima reunião que eu tenho depois daqui, depois eu tenho que ir para a academia, tá? Porque vai chegar a hora de acabar aqui e fazer a próxima reunião. Vai chegar a hora de ir para a academia, fazer meu exercício e tal. E eu descobri que eu não dou conta de fazer exercício estando aqui. Não dá. Vou ter que estar lá. E o inverso também vai ser terrível. Então, Gi, é engraçado como é que uns temas vão puxando outros e como é que o fato de não estarmos utilizando uma das inteligências tem prejudicado outras. Então, eu não tenho dúvida que por não estar utilizando a nossa inteligência cognitiva, nós estamos comprometendo a nossa inteligência emocional. E aí, por estar comprometendo a nossa inteligência emocional, nós estamos comprometendo os relacionamentos. Sim. E relacionamentos todos, né? Porque aí relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de negócios, relacionamento profissional,
Relacionamento comercial, todos, porque tudo é relação. A gente está o tempo todo se relacionando com as pessoas, né? E um vai puxando o outro negativamente, do mesmo jeito que um poderia ir puxando o outro positivamente. Né? E aí, de novo, a gente tem que parar para se perguntar o seguinte. Gente, tudo que acontece tem um motivo. Tem uma causa e vai ter um efeito. Eu sempre gosto de falar isso. Na vida tudo acontece em pares. Então vai ter noite e dia, vai ter quente e frio, vai ter doce e amargo, vai ter alegre e triste. Porque isso é a vida. A vida vai acontecendo em pares, em pares, em pares, em pares. E assim, a gente falou de cultivo. Nada vai florescer sem cultivo. Então, por exemplo, eu cheguei aqui e te falei, estou sentindo dor de cabeça, mas eu fui lembrar, olha, acho que eu não bebi a quantidade de água que eu precisava ter bebido hoje. Mas aí, como a gente é imediatista, o que eu fiz? Tomou um remedinho. Peguei as minhas gotinhas mágicas de dipirona e já coloquei. Né? Porque eu pensei, não, vamos entrar, nós vamos gravar, não sei o quê. Mas eu sequer parei aqui, depois que eu fiquei pensar, por que eu estava com dor de cabeça? Talvez se eu tivesse desidratado. E aí, falta de água vai dar dor de cabeça. Então, aí vai lá, uma relação que não está hidratada. A relação vai sentir dor de cabeça. Vai gerar uma dor de cabeça. Né? Uma relação que não está hidratada no diálogo, né? Na emoção, na atenção. Como é que vai ficar? Sempre tem algum efeito colateral. Vai desidratando alguma coisa. E aí vai comprometer outro, porque, por exemplo, na sexta eu estive fora. Né? Então eu fui lá para minha turma lá. No sábado voltei para casa e a Mônica tinha me chamado para a gente assistir um seriado X lá. Só que, por exemplo, eu sou meio complexo com esse negócio de seriado, porque se eu começo uma série... Tem que ir até o Então eram 6 capítulos, eu já olhei. São 6, eu olhei o tempo mais ou menos e nós assistimos os 6 capítulos no sábado. Maratonou? Ainda assistimos um filme depois. E eu falando assim, você tem que estar muito bem com você, muito bem com o seu par. Porque eu falo assim, pensa o tanto que a gente gosta daquilo. Nós passamos o dia inteiro no sofá. E aí parava um pouco, conversava um pouco, não sei o que, saímos, almoçamos, voltamos, lanchamos, depois à noite jantamos e tal. E aí, de novo, se a relação não está boa comigo, eu poderia estar bem com ela? Não. Tá, se a relação nossa não está bem, os filhos vão chegar, nós vamos estar bem com eles? Não, também não. E aí, resultado, quando acabou a nossa sessão ali, já quase 11 da noite, meu filho mais novo chegou e falou, pai, tem problema, os amigos, fulano vem para cá. E aí um dos amigos que ele falou, eu sei que é músico. Então a pergunta certa que ele queria fazer é, pai, nós vamos fazer um barulho. Será que vai te atrapalhar? Eu falei, não, meu filho, pode ficar tranquilo e tal. E é engraçado que no domingo, quando eu acordei, Mônica perguntou, você não ouviu o barulho ontem? Eu falei, qual barulho? Não, os meninos estavam numa farra. Eu falei, mas vocês foram até tarde? Não, pai, até tarde não, nós somos até cedo. O pessoal saiu daqui 5h15 da manhã. Eu falei, e geralmente eu acordo esse horário, mas nessa noite eu dormi bem, acordei, já era 6 e pouco, então já tinham saído. Mas você está vendo como é que uma coisa positiva puxa outras coisas positivas e uma coisa negativa vão puxar outras coisas negativas. Com certeza. E a tal da inteligência vai estar por trás. O tempo todo, né? O tempo todo. Por isso que a gente tem batido muito na tecla que são muitas inteligências, muitos saberes, mas o caminho é sempre se autodesenvolver, né? Porque a gente tem que começar com a gente. Se você não tivesse cuidado de você mesmo, você não ia conseguir cuidar da Mônica, nem dos filhos, nem do restante das coisas. Se você não tivesse, inclusive, consciência de que você tomou pouca água hoje, você não teria agora levado em consideração que você estava desidratado. Sem dúvida. Mas por quê? Porque tem que observar o que você está fazendo. A gente tem que estar nesse processo de autoobservação. A gente, aqui no canal, a gente tem feito vários conteúdos, não só profundidades, né? Mas também tem uma outra editoria que a gente deu o nome de Eleve-se, que é para ser leve e para se elevar mesmo, né? E aí, justo a gente fala muito e traz sempre muitas pílulas, assim, de coisas que podem te ajudar nesse momento de se desenvolver, de se observar, sabe? E coisas, assim, que são, às vezes, muito simples, como sorrir mais, sabe? Fisiologicamente falando, quando a gente sorri, a nossa amígdala desativa e fala assim, olha, essa pessoa não está em modo de fuga. Você não está em modo de fuga, nem de
Nem, né, ela está relaxada. E se ela está sorrindo, e aí o inverso também acontece. Quando eu sorrio para você, você tende a sorrir de volta para mim. Então, nesse momento, essa relação aqui, de alguma forma, fica mais leve. Fica mais saudável para nós dois. Porque se eu estou sorrindo, meu corpo entende que eu estou relaxada e que eu estou bem, estou segura. Você me vendo sorrir, espelha. Olha que coisa doida. Como nós somos sociáveis, porque a gente tem neurônios espelhos, inclusive. Vê se isso não é um jeito para dizer que está no nosso DNA Total. mesmo ser sociável. Você espelha e você também pensa assim, se a pessoa está sorrindo para mim, ela não vai me atacar. Eu posso relaxar e sorrir de volta. Tudo isso em microsegundos acontecendo. E nesse momento, nós dois estamos mais relaxados e conseguimos, então, entrar em níveis de consciência mais profunda, conseguimos desativar as nossas armas aqui psicológicas, neuronais que ficam ali preparados para fuga e tal. Então, o nosso corpo é muito inteligente e a gente precisa às vezes só se observar e aprender a lidar com isso. Será que não está aí o segredo da solidão? Pois é. Porque se eu não estou seguro numa relação, ou estou ameaçado naquele ambiente que eu estou, o mecanismo de fuga vai ser startado. E uma das consequências desse mecanismo talvez seja eu fugir para um espaço vazio. Sim. Né? Sim, um espaço que eu não me sinta ameaçado. E é uma então talvez as crianças não estejam se sentindo seguras nos lugares que elas estão. Perfeito. Não tem um ambiente de segurança e confiança suficiente para se vulnerabilizar. E aí a gente tem que voltar àquele questionamento que assim, a gente precisa de 10 episódios para falar do outro, que a gente falou de família da outra vez, é o quão displicente nós estamos com... Não vou falar família como instituição, não. Vou falar família como espaço. Espaço de proteção. E aí, ontem ainda ouvi uma coisa que eu não sei se ele mencionou, que foi Rui Barbosa, não sei o que falava assim, não, que a família é a célula máter e que a sociedade é essa célula expandida, né? O país é essa célula expandida. Mas se eu matei esse ambiente de proteção inicial, como é que faz com um espaço maior? Pois é. Pois é. Então é um questionamento... E se a gente já não se sente seguro no ambiente que era para nos manter seguros, a gente vai levar essa mesma insegurança para os outros ambientes. Completamente. E aí, de novo, eu o dia todo eu fico me questionando, porque assim, na sexta eu estava nesse evento, no sábado de manhã eu tomei café com a minha mãe, uma tia muito querida. Eu tinha ido a essa cidade para levar um carro para minha mãe, que a gente tinha... Aí eu falei, gente, agora eu preciso voltar, né? Mas ele falou, vou pegar um ônibus, não sei o quê. A minha irmã falou, não, por que você não pega um BlaBlaCar, um negócio assim? Eu falei, eu usei. Eu já andei muito de BlaBlaCar. Aí eu usei o BlaBlaCar, barato aquilo. Super. Né? Eu fui para a praia em São Paulo, eu fui de Americana a São Sebastião de BlaBlaCar. Foi maravilhoso, paguei R$40. Não, eu achei super barato, desconsiderando que a gente estava num carrinho pequeno, me colocaram com mais 2 pessoas atrás, mas eu cheguei. Fez amizade ainda. Mas você vê, cheguei, fui para academia, então, ou seja, eu cuidei de uma relação com amigos à noite, cuidei da relação com a minha mãe pela manhã, fui para academia e depois fui para a maratona lá na Horizontal. E à noite estava com os meus filhos. Então, de novo, esse é o ambiente que me faz seguro, esse é o ambiente que me faz sorrir, esse é o ambiente que me faz recuperar minhas energias. E aí é uma maneira de eu pegar aqueles conhecimentos que eu consegui nas leituras, nos exercícios, nas meditações e colocar em prática. Perfeito. Do tipo, ontem quando eu cheguei à tarde, sentei Mônica assim, nós fomos tomar um café e eu perguntei ontem, não, foi de manhã. Nós sentamos, eu lembrei, chamei ela a tomar uma cerveja e eu perguntei, como é que estão os seus sentimentos agora? Ela falou, não, meus sentimentos estão sempre bem. Eu falei, não, você não entendeu a pergunta. Primeiro eu não perguntei como é que eles estão sempre, estou perguntando como é que eles estão agora. Aí ela parou, sentou, interessante. E aí começou a responder. Mas por que eu falei isso? Porque eu tinha lido ou ouvido em algum lugar, talvez um dia antes, de por que a gente não para perguntar e para conversar sobre os nossos sentimentos. Não para. E aí eu falei, gente, se um casal não para fazer isso, imagina o resto. E aí um casal que conversa com eu e Mônica, eu vi que a gente não tinha parado ainda para discutir daquele jeito. Nesses últimos tempos estava... E aí estava tudo certo.
Mas pode ser que com outros não tivessem certo. Sim, E como é que você vai saber se não perguntar? Se não parar para conversar? O fato disso, de fazer uma pausa e vamos analisar o que você está sentindo e dar nomes aos sentimentos, isso é extraordinário. Você sabe que tem alguns estudos que mostram, inclusive, que crianças pequenas mesmo, que estão num ambiente de segurança, confiança e amor, elas são crianças mais curiosas, que estão mais dispostas a se aventurar, a conhecer, a questionar. Porque elas se sentem, tem segurança que eu posso desbravar o mundo. E quando a gente, falando aqui sobre se sentir seguro e confortável, né? Essa questão também de se vulnerabilizar, a gente precisa mesmo se sentir confortável. E a gente só evolui se a gente percebe onde estão as nossas vulnerabilidades. Esses dias eu fiquei... Você estava falando disso. Vitória vai me matar, né? Ela que não assiste esse episódio, mas ela me ligou semana passada, num domingo, assim, para ela falar que ela ficou bêbada pela primeira vez na vida. Com 25 anos, né? Com 25 anos, ela ligou e falou: mãe, você não acredita, eu fiquei bêbada. Eu, como assim, Vitória? Ela é a primeira vez, eu não sabia como que era ficar bêbada. Em casa, cozinhando, ela e o Felipe tomando vinho e tal. E quando ela viu, não tinha comido nada. E bateu antes do macarrão ficar pronto. E ela falou que ela passou muito mal e tal. E aí ela estava ligando para contar. Ela falou: por isso que eu demorei para responder, porque aí eu dormi. Eu estava bêbada. E eu achei aquilo muito engraçado e tal. Aí eu falei, bom, que bom, né? 25 anos, sempre tem uma primeira vez, né? Eu falei, a primeira... Ela, não, vai ser a última também, porque eu também detestei, não achei nada de legal. E depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, olha que ambiente seguro, porque obviamente, eu fiquei bêbada muito antes dos 25 anos, mas eu tentei esconder da minha mãe muitas vezes que eu tinha ficado bêbada, e não ligar para minha mãe e falar: mãe, você não acredita. Primeira vez que eu fiquei bêbada. Mas, assim, ambiente de confiança, né? Que ela se sentiu confortável para falar sobre isso. Talvez eu não pudesse nem ter colocado isso, expor aqui, não. Mas tudo bem, né? Vamos fingir. Hipotético, não é que aconteceu. Brincadeira, assim. Ela sabe, ela tem muita liberdade com ela não teria problema nenhum de falar. Mas esse tipo de situação faz com que a gente consiga conversar e encontrar outros caminhos e buscar melhoria para tudo. Quando a gente consegue conectar com as pessoas à nossa volta. Estava falando de filmes e olha que curioso. A gente assistiu, eu e meu namorado, nesse último final de semana, a gente assistiu Magnolia, que é um filme de 1999, com Tom Cruise, um filme de 25 anos atrás. E é um filme que, para a época... Não é da guerra, não? Não, o Magnolia... Não, o Magnolia... São vários relatos de pessoas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, assim, com problemas. Então, um cara que que está doente na cama e quase morrendo, e ele não fala com o filho, e ele quer encontrar o filho perdido. A mulher dele que chora desesperada porque o cara está morrendo e ela se sente culpada porque ela traiu ele, que não sei o quê. O outro... que é um apresentador de um programa de TV famoso e que não consegue falar com a filha, essa filha... Então, são pessoas distintas com uma série de problemas na vida presente, muito dela por conta do que aconteceu no passado e tal. E aí vai tendo os desfechos, assim, em algum momento eles sempre se cruzam. Mas... e aí a gente terminou de assistir e tal, e Francisco... O marido falou assim: nossa, olha, isso aí valeu por 10 anos de terapia. Aí eu falei para ele: talvez se eu tivesse feito 10 anos de terapia, você tinha entendido o filme de outro jeito. Mas aí ele falou assim: você já pensou nisso? Eu falei: já pensei que meu passado diz quem eu sou, ainda ecoa dentro de mim. Eu sou uma pessoa que faço terapia, né? Aí ele falou assim: é verdade, né? Então, a gente... tem saberes muito diferentes e a gente também tem relações muito distintas com a gente. Eu tenho uma relação comigo mesma que vem de longa data por conta de terapia. Eu tenho isso dentro de mim, essa vontade de me conhecer. Então, eu faço filosofia para me conhecer melhor. E depois eu consegui levar isso para a comunidade onde eu vivo. Mas não é a realidade de muitos de nós.
Então, como que a gente vai ajudar as pessoas a encontrar esse caminho de tomada de consciência, Jesus? Como que a gente vai ajudar as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens adultos chegando no mercado do trabalho? Porque se a gente aqui, com a nossa maturidade, a gente às vezes ainda demora para entender alguns aspectos de quem somos, né? Para essa garotada que está começando a vida num outro momento, talvez precise mesmo do nosso apoio, né? Não, sem dúvida. E eu acho que a melhor forma de ajudar, testemunhando, né? Praticando, vivendo de uma forma que quem está do seu lado vê que aquilo que você está dizendo, que você está falando, não é um discurso vazio, não, aquilo é o que a gente faz, exercita e vive. E aí uma coisa é fato, né? Eu vejo muito isso lá em casa, no e-mail, o exemplo é muito forte. Então, aquela simples pergunta do Gabriel, pai, tem algum problema? Então, olha, aí por trás tem o respeito, então assim, ele estava preocupado em me incomodar, ali por trás tem o zelo dele com o espaço. Então, assim, olha, ele estava com vontade de se divertir, os amigos querendo ir lá para casa, porque todo mundo gosta de ir lá para casa, mas ele não deixou de... Peraí, deixa eu fazer a interação aqui com o resto do público. Já tinha falado com a mãe, talvez ele tenha aprendido a fazer isso. Né? Talvez ele tenha visto que a gente tem essa preocupação cotidiana uns com os outros lá em casa. Por exemplo, a Vitória te ligar, talvez ela tenha visto esse exemplo. Olha, esse canal de comunicação é seguro. E você já parou para pensar quantas confusões poderiam ter sido evitadas e quantos jovens drogados poderiam ter seguido por outro caminho se eles pudessem ter conversado? Não, com certeza. Tivessem segurança para conversar com seus pais, Com certeza. como ela conversou com você, que não era o caso de falar, mas aquela é uma oportunidade da pessoa dizer, olha, fiz alguma coisa ali estranha, diferente do que eu fiz e talvez seja a oportunidade para se conversar de outras coisas. Mas eu acho que o importante será que as relações hoje estão permitindo isso? Será que a relação entre pais e filhos está permitindo isso? Será que as relações entre casais estão se permitindo sequer perguntar como é que está o sentimento do outro? Sim. Será que você está dando espaço? Por exemplo, a gente estava maratonando, mas os dois juntos. Comentando aquela cena, comentando não sei o quê. Nossa, e rindo aqui e tal, porque é muito diferente de estar ali, parecendo duas múmias ali. Não. Nós combinamos fazer aquilo junto e utilizamos aquilo ali como um momento de relaxamento nosso, de distração. E depois fomos conversar sobre aquele conteúdo todo que estava passando ali. Então, assim, eu para mim, quando se fala, como nós vamos fazer? Vivendo de um jeito diferente. Então, a minha opção de vida é viver como um agente transformador. Né? Então, essa semana eu li uma frase que eu gostei muito de um livro lá, que fala assim, gente, é simples. É só todos os dias perguntar para si como é que eu posso fazer para o mundo que eu estou ser um pouquinho melhor logo assim que eu sair dele. E aí eu fiquei pensando, cara, se a gente pensar isso o dia todo, é ótimo. Como é que eu posso sair dessa sala e fazer com que essa sala, esse ambiente fique um pouquinho melhor depois que eu sair? Como é que eu posso fazer para que os nossos amigos ali que nos assistem estejam melhor com alguma coisa que ouviu da gente? Sim. Hoje eu tive um dia muito intenso de reuniões e uma delas foi com um diretor nosso que sempre fala, Justo, você tem muita paciência com alguns assuntos que, nossa, eu já teria atropelado. E eu falei, não, calma. Às vezes você precisa dar um tempo para que aquela situação amadureça. Tem um músico que eu gosto muito, que é o Egberto Gismonti, que ele tem uma frase que fala assim, olha, a qualidade da resposta é proporcional ao tempo de sedimentação da questão. Então, acho que a melhor forma agora é a gente praticar um estilo de vida diferente, né? E saindo um pouco da conceituação e indo para a profundidade da proposta, né? E eu encerro aqui dizendo assim, olha, eu sou cristão católico, você sabe disso. E não adianta eu discutir os preceitos da minha igreja para tentar ensinar alguém e catequizar que, olha, se ele for da minha fé ou da minha... Não. Mas se eu conseguir demonstrar para aquela pessoa
que por ser um cristão católico, eu sigo um cara que falava muito de amor, falava muito de cuidado, falava muito de preocupação com o próximo, né? Falava muito de justiça social. Se eu conseguir demonstrar na prática isso, pronto. Eu vou ter exercido aquele propósito para o qual eu me dispus. A pessoa de alguma maneira vai se sentir melhor, porque eu fiz alguma coisa que eu demonstrei amor, demonstrei atenção, e ficou tudo certo. Eu acabei de transformar aquele momento, ou aquele pedaço de mundo, aquele momento de mundo, em algo melhor. Com certeza. Tá? Então, talvez seja esse o caminho, a gente entender e praticar as coisas de uma maneira, saindo dessa superficialidade, e ao invés de discutir o dogma daquilo, discute o motivo. Igual eu estava falando de leis outro dia. Gente, não é bem melhor pensar por que se fez essa lei? Ao invés de criticar, ou não cumprir, ou ficar perguntando se eu vou cumprir ou não a lei. Nenhuma dessas leis surgiu à toa. Então, sempre que surge alguma coisa assim, eu pergunto, gente, por que surgiu esse negócio? Eu vou fazer só essa relação. Se o tal do Jesus lá falava de amor, talvez ele estivesse faltando. Se ele falava de atenção, talvez ele estivesse vendo que tinham pessoas carentes de atenção. Então, eu penso assim, peraí, então eu vou usar esta lei, que deve ter sido comentada, porque alguém estava carecendo de algo e que, se fosse feito dessa maneira, faria melhor. Pronto, e coloco isso em prática. Então, essa talvez seja uma boa forma da gente ajudar uns aos outros. Muito bem. Acho que amor e atenção é um excelente jeito da gente seguir sempre. E aí vou trazer uma frase para cá, que é uma frase que esses dias apareceu para mim na rede social. Eu já conhecia, mas eu fiquei com ela bem martelando na minha cabeça, que é uma frase do Dalai Lama, que ele fala assim: seja gentil sempre que possível, e sempre é possível. Então, boa, ótimo. Então, sempre é possível. Então, é sobre isso, sabe? Sempre é possível. Sempre é possível a gente ser mais gentil, sempre é possível a gente responder às pessoas e organizar as coisas com amor, né? Com educação, buscar conhecimento. Acho que são excelentes pilares. E é óbvio que nós somos poucos, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo assim com essa facilidade. Mas eu consigo mudar meu mundo, você está mudando o seu, aí o João aqui está no processo de mudança do dele, o Gabriel no processo de mudança do dele, a Camila, o Eduardo, o Francisco, a Vitória, são todo mundo que está aqui partilhando dessa conversa com a gente, está no seu processo de mudança. Então, olha quantos mundos a gente já está conseguindo mudar aqui, né? Então, é isso que você falou, mesmo que seja, que foi por esses minutos aqui de conversa, a gente já conseguiu fazer ótimos minutos de conversa nesse dia e já fez tudo isso mudar. Obrigado por passar essa hora aqui comigo conversando. Essa conversa foi grandiosa e muito profunda. E é legal porque a gente vai percebendo que isso vai entrando mesmo dentro da gente, né? E vai criando raiz. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo momento, obrigado pela companhia. E que a gente tenha mais momentos prazerosos como esse aqui. Que assim seja, que sejam muitos. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. Que essa conversa também tenha encontrado profundidade, espaço aí dentro de você para ela ecoar. E deixa, não fica pensando muito não. Ela vai surtir efeito e ecoar nos próximos dias, tenho certeza. Se você acha que tem alguém que pode assistir esse conteúdo e se interessar, envie o link para ele, compartilha, vai ser legal. A gente vai aumentar o número de pessoas que está em autodesenvolvimento, se melhorando. Quem sabe mais pessoas sorrindo, mais pessoas sendo gentis, mais pessoas olhando para essa geração Z que está chegando aí com amor e acolhendo. Eu acho que a gente vai precisar muito disso. Obrigada e até a próxima com mais profundidades.